Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre o tema pensamentos inúteis, pensamentos estéreis, vazios. E eu tirei esse tema de um versículo que está em Efésios capítulo 4, versículo 17, que diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo está dizendo aqui, inclusive numa outra versão, fala: não sejais levados no modo que vocês andam, por pensamentos inúteis, vazios. Então, Paulo está dizendo o quanto que os pensamentos podem refletir no nosso modo de agir. E ele continua dizendo: vocês às vezes estão com o coração duro, insensível. Vocês têm que despir o velho homem e revestir do novo homem. E ele diz isso porque ele está se referindo aos cristãos. Aos cristãos, aqueles que foram regenerados, salvos por Cristo Jesus, receberam Jesus como Salvador. Agora, eles devem administrar os seus pensamentos para poderem andar de acordo com o que agrada a Deus em Cristo Jesus. Imitadores de Cristo agora. Não mais gentios, mas imitadores de Cristo. Filhos do Deus vivo. E é importante isso, porque quando a gente pensa em pensamentos, o quanto que os pensamentos podem afetar a nossa vida, é uma coisa que impressionante. Tem algumas pesquisas sobre isso, e uma delas da Universidade da Califórnia, dizendo que durante um dia, né, nós temos 70 mil pensamentos em média. E desses 70 mil pensamentos, segundo esses pesquisadores, 80-90% são inúteis, são bobeiras, são preocupações com coisas que não tem nada a ver, ou com o que o outro disse, né? Eu não sei como que eles chegaram a esses resultados, mas a gente sabe que os pensamentos podem perturbar, podem atrapalhar nossa alegria, a nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com o nosso próximo, pode atrapalhar o nosso dia a dia. Então, como nós precisamos pensar, né? Administrar os nossos pensamentos. Eu gostaria de conversar sobre isso com você, porque eu acho muito bonito, porque a Bíblia fala que Deus tem pensamentos sobre você e sobre mim. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículos 11 até o 14, Deus fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Ele pensa sobre você. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me enfocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus fala: eu tenho pensamento bom, de paz a seu respeito. Agora, se você também pensar em mim, me buscar com todo o seu coração, eu vou ouvir, eu vou mudar o seu destino. Coisa mais linda, Deus falando que Ele quer trabalhar em nós. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós não buscamos a Deus, nós não enfocamos, porque nós nos distraímos com os nossos pensamentos, né? E aquele monte de pensamentos confusos, vozes internas, atrapalham, abafam a voz de Deus. E a gente perde a sensibilidade de entender aquilo que Deus tem para nós. A gente não enxerga às vezes as oportunidades, a alegria, a paz que Deus quer para nós. A gente se distrai. Às vezes a gente pode se distrair até orando. Você está orando e vem pensamentos, né? Eu tenho aprendido, quando isso acontece comigo, é parar e orar por aquele pensamento, por aquilo que está me incomodando. E depois eu continuo, né, na minha oração. Porque
a gente tem que aprender a administrar, né, o que estamos, os nossos pensamentos, para nós podermos ouvir a Deus, podermos ter realmente foco naquilo que nós fazemos. E uma das coisas que eu estava pensando a respeito disso é que eu preciso identificar aquilo que está me incomodando, que está me atrapalhando e que está impedindo a minha plena comunhão com Deus. Davi nos ensina isso, né? Lá em Salmo 42, versículo 5, Davi fala assim, ele conversa consigo mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Davi está conversando com ele mesmo. Por que você está triste? Sabe? Calma, né? Por que te perturbas? Espera em Deus. E ele responde para ele: espera em Deus. Ele administra o seu pensamento, a sua tristeza, a sua angústia. E fala: espera em Deus. Ainda nós vamos louvar a Deus, agradecer. Nós vamos ver ainda o seu agir. Pois ainda o louvarei. Eu vou ver o seu agir. Ele é o nosso escudo, o nosso auxílio. Então, é importante primeiro identificar o que está atrapalhando, né? E a razão, há algo que eu possa fazer. E se não, vamos esperar em Deus, né? Vamos entregar nas mãos dele. Se preciso for, vamos buscar ajuda de outras pessoas, mas vamos orar e esperar no Senhor. Então, a primeira coisa, identifique o que está te perturbando, o que está te angustiando. E outro personagem bíblico que me ensina muito nesse sentido é Jeremias. Jeremias, lá no capítulo 3 de Lamentações, versículo 21, ele diz assim, numa situação bem calamitosa: eu devo trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu vejo Jeremias administrando também os seus pensamentos e falando assim: está tudo confuso, está tudo difícil, mas eu tenho que me lembrar daquilo que me dá esperança, né? A palavra de Deus, suas promessas, a presença de Deus na minha vida. Eu devo trazer à memória o que me dá esperança. Em Salmos 46, os filhos de Corá, nos versículos 10 e 11, eles dizem assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então os filhos de Corá falam: aquieta o coração, fica tranquilo. Quantas vezes, às vezes, eu estou perturbada, assim, preocupada com alguma coisa, e eu falo comigo mesma: fica quieta, Regina, Deus está no controle, aquieta, né? Espera nele, como Davi diz em Salmos 42, espera, eu ainda vou ver o seu agir. Nós tivemos recentemente uma pandemia que deixou todos nós perturbados, preocupados. Minha filha veio para Uberlândia e teve que voltar para Salvador. Ela teve que voltar e o nosso coração estava, né, preocupado, os nossos pensamentos, né? Tanta gente morrendo de repente, e ela tão distante lá em Salvador, e a gente aqui, né, já idosos, e conversando, fui para o computador, eu fiz uma lista de versículos, e essa lista eu imprimi para ela e para mim, pendurei na minha geladeira e ela pendurou na geladeira dela. Quantas vezes eu passava por aqueles versículos, eu me lembrava dela, e me lembrava, administrava os meus pensamentos, pensando que Deus estava no controle. Ela estava ali trabalhando no hospital, em meio a tantos enfermos, né? Pessoas que estavam com Covid, mas eu sabia que Deus estava no controle de cada coisa, que nada nos aconteceria se não fosse da vontade de Deus, que Deus estava no controle. Isso foi tão bom, né? Como eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança,
que a nossa vida aqui é passageira, sim, nós somos peregrinos e Deus está no controle do tempo que nós estaremos aqui. Ele está no controle de todas as coisas. Eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Terceira coisa, eu tenho que lembrar que os sonhos de Deus são maiores e melhores. Eu tenho que lembrar do passado, quantas bênçãos, quanta coisa que Deus fez. Quando Davi, ele fala, Deus é meu escudo, Deus é meu refúgio. Ele sabia do que estava dizendo, ele estava se lembrando de quantas vezes que Deus cuidou dele. Como é importante a gente ter um caderno de oração, um caderno que a gente registra as coisas que Deus tem feito, né? É como se fosse uma academia para a musculatura da nossa fé. Quanto Deus tem feito, quantas respostas, e como eu preciso ocupar o meu pensamento com coisas boas, né? Paulo fala isso em Filipenses, né? Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz para mim e para você, administra o seu pensamento. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a gente pode administrar os nossos pensamentos. A gente pode pensar, refletir quando estivermos angustiados. Por que eu estou angustiado? Eu posso trazer à memória o que me dá esperança. Eu posso trazer à memória versículos bíblicos, encher o meu coração da palavra de Deus, da certeza que Deus jamais vai me abandonar, ocupar os meus pensamentos com coisas boas, né? Como disse Stephen Covey, plante um pensamento, colhe uma atitude. Plante uma atitude, colha um hábito. Plante um hábito e colha um caráter. Plante um caráter e colha um destino. É isso que Paulo diz para nós, é isso que Deus fala para nós. Plante pensamentos bons na presença do Senhor e Ele vai mudar a nossa sorte, vai mudar o nosso destino. Eu vi uma colocação um dia que eu achei muito estranha, mas eu acho que vale para a gente refletir. A colocação é a seguinte: qual o lugar mais rico da face da terra? E ele continua dizendo, minas de diamante na Rússia, reservas de petróleo da Arábia Saudita. Daí ele conclui, não, o lugar mais rico é no cemitério. Coisa estranha, né? Ele diz assim, porque lá estão enterrados telas que nunca foram pintadas. A pessoa tinha o dom, tinha a ideia, tinha condições, mas por conta de pensamentos confusos, sendo levados por um e por outro, não pintou, enterrou consigo mesmo. Às vezes, né, perturbados por pensamentos inúteis. Ali jaz poesias que nunca foram escritas, inventos que nunca foram testados ou divulgados. Ali está enterrado um grande amor que não foi vivido por picuinhas, por falta de perdão. É para a gente refletir, não é verdade? Palavras de amor que nunca foram ditas. Vale que você ama, para quem você ama. Diga para quem você ama, né? O quanto que ela é importante para você. Valorize. Ministérios. Aí daí eu penso, né? Ministérios interrompidos. Às vezes porque a gente se ocupa de tanta coisa nos nossos pensamentos. Deus tem propósito para a nossa vida. Nós vimos que Deus tem pensamentos, projetos para a sua e para a minha vida. Que a gente possa administrar os nossos pensamentos e falar para o Senhor, Senhor, eu não quero, por causa de mimimi, né, deixar de fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Eis-me aqui, Senhor, eu não quero enterrar sonhos, projetos, Pai. Eu não quero enterrar oportunidades que o Senhor tem me dado. Eu quero cumprir seu projeto. Senhor, me dê sensibilidade, quebrando a dureza do meu coração, como diz Paulo. Que eu possa tirar as vestes do velho homem, me revestir do novo homem. Um novo homem que
choque fora pensamentos inúteis e que se volte para o Senhor e ouça a sua voz para cumprir o teu projeto na minha vida. Amém? Ai, que a gente possa pensar, eu quero administrar esses pensamentos, né? Não quero ter mais pensamentos inúteis, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, eu quero desenvolver no meu coração só aquilo que é bom, que é puro, que é agradável na presença de Deus. Pense nisso e que Deus ministre no seu e no meu coração uma nova história, um novo homem revestido pelo sangue de Jesus e agradável na presença do Senhor. Um homem realmente transformado por Jesus Cristo, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nos seus hábitos, no seu caráter e no seu destino. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.